Foi publicada no Diário Oficial da União a sanção de um projeto de lei que regulamenta a cobrança de ICMS em vendas interestaduais destinadas ao consumidor não contribuinte, ou seja, quando o consumidor está em um estado diferente de onde foi feita a compra. Até 2015, a legislação destinava ao estado de origem do produto todo o ICMS devido, mesmo em operações cujo consumidor estava em outro estado. Com o crescimento do comércio eletrônico, surgiu a necessidade de rever as regras sobre origem e destino e o STF determinou que o Congresso aprovasse uma lei regulamentando as regras. Foi essa lei que agora o presidente Jair Bolsonaro sancionou. Para entender um pouco mais sobre essa legislação e como ela afeta o dia a dia do consumidor, nós vamos conversar agora com o advogado tributarista Fabrício Caldeira Landim. Doutor Fabrício, boa tarde, bem-vindo ao Tarde News. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, o que essa nova lei determina? Bom, essa lei complementar regulamenta uma emenda constitucional promulgada em 2015, emenda constitucional 87 de 2015, que naquela ocasião foi regulamentada precariamente, às pressas pelos estados, por meio de um convênio 93 de 2015, que foi declarado inconstitucional. O Supremo modulou os efeitos desse julgado, cujos efeitos expirou em 31 de dezembro de 2021. E um dos fundamentos da decisão do Supremo é que o Congresso Nacional editasse uma lei complementar regulamentando esta emenda constitucional para propiciar aos estados instituir a cobrança desse diferencial de alíquotas. E por que essa lei ela é necessária? É necessária porque a Constituição Federal exige a lei complementar para regulamentar ou dispor sobre regras gerais sobre o ICMS. Dentre as principais regras é para eliminar, inclusive, conflito de competência entre o município e os estados, mas basicamente para regular a forma como o tributo será cobrado em todo o território nacional. Quem vai ser mais impactado com essa lei? O consumidor final ou os empresários? Ou até mesmo o Estado? Sim, tem uma série de nuances a respeito. A primeira delas é de que a lei complementar promulgada esse ano quer dizer que o Supremo estabeleceu que as leis anteriores editadas com fundamento no convênio são incompatíveis tanto com a Constituição Federal e também incompatíveis com a nova lei complementar promulgada esse ano. Isso quer dizer que, na prática, os estados não poderiam exigir esse diferencial de alíquota este ano. Teriam que respeitar o princípio da anterioridade e, além do princípio da noventena, como prevê expressamente no artigo, se salvo engano, 2º dessa lei complementar. Outro aspecto a ser considerado... Então, ela não começa a valer desde já, a partir do ano que vem? Ela deveria... Não, ela está valendo esse ano. Os estados é que não podem cobrar este ano porque tem que respeitar o princípio da anterioridade. Há um aumento de carga tributária e, por esse aspecto, a Constituição Federal estabelece que só pode exigir o ano que vem, além de observar o princípio da anterioridade. Então, no aspecto prático, o consumidor final... nesse período de pandemia, adquirir suas mercadorias tudo de fora no mercado eletrônico, né? E como houve a modulação do Supremo, os contribuintes vinham sofrendo a cobrança os consumidores finais vinham sofrendo a cobrança, isso nas notas fiscais. A partir deste ano, constitucionalmente falando, os consumidores finais não teriam essa exigência, porque essas legislações estariam ou estão incompatíveis com esta lei complementar. Mas dificilmente os estados vão abrir mão dessa arrecadação. O senhor acredita que um estado ou outro pode acabar arrecadando menos do que antes e aí ter que repassar essa arrecadação de alguma forma para o contribuinte? Olha, Priscila, eu acho difícil porque a tendência dos estados é manter a exigência com base as suas leis ordinárias atualmente publicadas. E certamente que eles não vão perder a arrecadação de maneira nenhuma, né? Mas, antes da promulgação dessa lei complementar, já alguns estados do Nordeste já tinham emitido comunicados de que haveria perda de arrecadação porque não poderiam cobrar esse ano, né? Então, certamente haverá aqui uma enxurrada de ações no judiciário porque os empresários não vão querer reter esses diferenciais de alíquota. Falando em empresários, algum tipo de empresa, algum tipo de ramo não está incluído nessa nova lei ou vale para todos? Excelente pergunta. O Supremo Tribunal Federal julgou este convênio que disciplina
a cobrança do diferencial de alíquotas nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Não discutiu aí o diferencial de alíquotas destinado a empresas contribuintes do ICMS. Não obstante, a emenda constitucional tratou dos dois tipos de diferencial de alíquota. Até os empresários contribuintes do ICMS poderiam discutir a cobrança do DIFAL a partir de janeiro desse ano. Então, haverá sim discussões no judiciário, isso é inevitável. E logo, ao médio e longo prazo, os estados sofrerão um impacto na arrecadação. Doutor, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações, e a gente continua acompanhando o desenrolar da aplicação dessa nova lei. Obrigada, Obrigado, boa Priscila, tarde. boa tarde.